me mandou te dar um recado. Avise a todos e a esse fraco que a nossa história ainda vai dar o que falar daqui na cidade de Imperatriz do Maranhão. E só quem crê nisso dá um grito para empolgar o coração desse pastor. Mateus tira uma foto de Jesus como rei. Marcos tira uma foto de Jesus como servo, como escravo. Lucas tira uma foto de Jesus como homem, mas não homem comum. No Evangelho de Lucas você vai encontrar mais de 30 vezes a expressão filho do homem. E homem com H. E o filho também. Lucas fala do homem perfeito. Se você olhar no Evangelho de Lucas inteiro, você vai encontrar algumas coisas que vai te fazer rir. Por exemplo, o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais curas e milagres tem. Pergunte por quê? Porque Lucas é médico. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele diz: está comigo Lucas, o médico amado. E como médico, ele era fissurado em doenças e curas. E como ele foi fazer um relato da vida de Jesus, ele viu que por onde Jesus passava tinha curas. Então ele fez questão de relatar todas as curas. Era a maneira dele dizer assim: eu não curo, mas ele cura. Então Lucas desenha para nós um homem do ponto de vista do homem, um homem perfeito. Por que homem perfeito? Pergunte para mim, por que homem perfeito? Porque Lucas não é judeu, Lucas é grego. E todos os gregos tinham uma fascinação pelo corpo humano. Ora, é na Grécia que nascem as Olimpíadas. Foi na Grécia que nasceu essa história de homens e mulheres malharem os seus corpos. As academias, os templos do corpo humano nasceram na Grécia Antiga. Porque o grego tinha fascinação pelo corpo humano. Se você pegar as figuras, as imagens dos deuses gregos, você vai ver a perfeição deles. Todos bonitos, musculosos, as mulheres extremamente sexys e os homens extremamente viris, porque eles tinham uma tara pelo corpo humano, para que o corpo humano fosse perfeito. Então Lucas, como é grego e é médico, ele desenha um Cristo que não tem defeito. Ele desenha o filho do homem, porque só há um filho do homem, aquele que está sentado à direita de Deus Pai nesta noite, olhando para nós aqui nesse ambiente. Posso ouvir um glória a Deus? Mateus tira uma foto de Jesus como rei. Marcos tira uma foto de Jesus como servo. Lucas tira uma foto de Jesus como homem perfeito. Sobrou João. Sobrou quem? Pergunte para mim, João, pastor. João me faz respirar. João me emociona. Porque João não é erudito. João não é preparado. João não é escriba. João é sócio de Pedro na pescaria. Quando Jesus chamou Pedro, João estava com Pedro dentro do barco. Os dois são pescadores. Se são pescadores, são homens do povo. Se são homens do povo, são homens sem letra. São homens que não sabem ler nem escrever. Os evangelhos são atribuídos a eles, mas não foram eles que escreveram de próprio punho. Eles ditavam, a tradição era oral, e alguém no futuro escreveu os livros. Entenderam até aqui? Pois bem, agora João me deixa com medo. Pergunte por quê? Porque ele escreve em uma linguagem que um homem normal não escreveria. Você lembra como começa o evangelho dele? Dá arrepio. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é ele quem mais tarde vai falar para mim que Deus é romântico. Oh glória, mexeu com o coraçãozinho aí. Vou falar de novo. É João que vai falar para mim que o meu Deus é romântico. Porque no seu texto áureo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus desenha Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, João descreve Jesus como Deus. Nessas quatro figuras
nós temos o céu e a terra se misturando. Se Mateus diz que ele é rei, é porque ele é Deus. Mas se Marcos diz que ele é servo, é porque ele é homem. Se João diz que ele é Deus, é porque ele é Deus. Mas se Lucas diz que ele é filho do homem, é porque ele é filho do homem. Nesses 4 retratos, eu tenho a perfeição da imagem de Cristo. Ele não é somente o Deus da guerra. Ele é o homem que caminhou entre nós. Como Deus, ele grita para todos os que estão aqui, Imperatriz, nessa noite: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como homem, eu ouço ele gemendo, deitado na polpa do barco. O barco vai de um lado para o outro. E os discípulos começam a tirar a água do barco, dizendo: vamos afundar. Até que alguém diz: acordem Jesus. Fique imaginando por que Jesus não acordava num barco que se chacoalha de um lado para o outro e está quase afundando. Não acorda porque está extremamente cansado. Ou seja, como homem ele ficou cansado, mas como Deus, ele alivia o fardo de todos os que estão cansados. Como homem, ele senta em cima de uma pedra, olha para uma mulher, a mulher samaritana, e diz para ela: eu tenho sede, me dá um pouco de água para beber. E a mulher, de maneira truculenta, nega a água a ele. Aí sai o homem de cena e vem um Deus. E o Deus que vem fica de pé e diz a ela: ah, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Como homem, podemos encontrar, se possível fosse, lá em Jerusalém, em um cartório, a sua certidão de nascimento. Porque como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Porque encontraríamos lá que ele é filho de Maria, mas Maria está desposada de um José que já é um homem do alto dos seus 90 anos e não pode mais ter filho. Então como homem, ele teve mãe e não teve pai. Mas se olhássemos para o céu hoje e perguntássemos a Deus, ele ia dizer: como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Porque o Pai Sagrado é o eterno que está no céu. Então olha que coisa bela, as conjecturas que nós podemos fazer acerca da Bíblia Sagrada, dentro da visão do número 4. O número 4, portanto, é o número da plenitude. E esta é a palavra profética para esse ministério, pastor Amiraldo. Neste 4º ano, o Senhor coloca tudo que estava fora no lugar. O Senhor pega as peças que estavam desaparecidas do quebra-cabeça e vai encaixá-las. Um tempo de prosperidade, um tempo de visão perfeita, um tempo de glória, como nunca antes foi visto, está chegando pelas portas deste santuário. Bem-aventurado aqueles que ficarem aqui até domingo para verem com os olhos o que estão ouvindo a boca deste profeta falar. O vento vai soprar dos 4 cantos desse planeta e vai trazer força, vai trazer glória, vai trazer milagre, vai trazer batismo com o Espírito Santo, vai trazer construções. E se tem alguém que acredita nisso, não dê um grito agora. Agora é para dar um berro de glória a Deus, porque Deus está trazendo sobre nós o seu milagre. Aleluias! O profeta Ezequiel diz que só é vida se o vento, ou seja, o espírito. A palavra espírito vem do grego ruach. Qual a palavra em grego? Não ouvi. Pergunte o que significa. Ruach significa sopro ou hálito. Quando o Senhor diz ao seu profeta: só vai haver vida nesse vale de ossos secos se o vento soprar, e ele vai soprar da plenitude, então o que está morto ressuscitará. Eu aprendo com Deus aqui que milagres só podem acontecer se o Espírito de Deus resolver se movimentar dentro do ambiente. E eu peço licença para começar a pregar neste momento sobre paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Prontos para fazer uma viagem comigo? Quem está pronto, diga: eu estou. Então levante a mão, coloque no ombro da pessoa que está do seu lado, agarre ela, por favor, chacoalhe ela até ela ficar irritada e diga: entra comigo nessa carruagem. Diga: só tome cuidado, porque é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Aquele grito de glória a Deus que só vocês sabem fazer. Puxa a música para mim, Robson.
Não há vida fora do Espírito. Quando Deus criou esse nosso belo universo e plantou este planetinha azul no seio deste universo, e deu a este planetinha vidas, e vidas extremamente interessantes. A princípio, vidas marinhas. Pouquinho antes dela, a vida vegetal. Depois delas, então, a vida dos répteis. Depois dos répteis, os quadrúpedes. Depois dos quadrúpedes, as aves. E por fim, colocou ele neste mundo a sua obra-prima, que é o ser humano. E o ser humano Deus colocou no mundo em duas etapas. Pergunte como? Não, pergunte quais. Na primeira ele ainda estava se inspirando. E ele fez um rascunho, porque todo grande artista, antes de fazer a sua obra final, ele faz um rascunho. E o rascunho tem nome, pergunte qual? Homem. Aí Deus vem e aperfeiçoa na sua obra-prima. Pergunte qual é o nome da obra-prima? Mulher. E as mulheres não deram nenhum glória a Deus? Vamos falar de novo, vou começar de novo. O artista chamado Yahvé estava pensando no universo. Fez ele tudo que você pode ver. E por último, nos fez. E nos fez em duas etapas. Primeiro, ele fez um rascunho e chamou o homem. Aí ele veio e aperfeiçoou e fez a obra-prima chamada mulher. Quando eu era aluno de teologia, um idiota na sala de aula, o Abraão, escutou o professor falar assim: qual foi a última criação de Deus no mundo? E o Abraão disse: a mulher. E o pastor disse: parabéns, Abraão, você estudou a Bíblia. Aí o professor disse: e por que é que Deus fez a mulher por último? O Abraão, idiota, disse: para a mulher não dar palpite na criação, pastor. Olha como pensou rápido, miserável. E o professor disse: explica, Abraão. Ele disse: explica. Imagina Deus fazendo e a mulher atrás dizendo: se eu fosse o Senhor. E eu naquela hora não me contive, porque eu fui criado numa casa cheia de mulheres, minha mãe, minhas tias, minhas primas. E eu falei: não, eu conheço mulher, a mulher não é um problema. Pedi a palavra e disse: professor, eu tenho um outro pensamento. Para mim a mulher foi feita por último, porque o homem não passou de um rascunho. A obra-prima é a mulher. O que seria de nós sem essas belas criaturas que Deus fez? Mas depois de elogiar, preciso dar um puxãozinho de orelha. Posso? Quando eu chegar no céu, vou arrumar uma confusão com o apóstolo São Paulo. Quer perguntar por quê? Porque Paulo, quando quer doutrinar a igreja, ele manda um recadinho para nós homens. Porque ele nunca teve uma. É fácil dar palpite na vida dos outros, né? Como é que você vai entender uma criatura? Ai meu Deus, fala ou não fala? Como é que você vai entender uma criatura que sangra, se morre? Como é que você vai entender uma criatura que enxerga diferente de nós normais, seres humanos? Pergunte: como assim, pastor? Cadê os homens casados? Levante a mão para eu ver vocês, os sofredores. Me falem como é a tortura de vir para o culto com a família. O senhor fica pronto em 2 minutos e meio. Aí só senta na sala e a mulher está lá no quarto. 5, 10, 15, 1 hora, 2. E daqui a pouco começa a escutar os gritos lá dentro. Não tem nada para colocar. Achando que roubaram o guarda-roupa. Porque ela está falando que não tem nada lá. Aí o senhor chega no quarto, tem roupa caindo por cima da cama, no chão, guarda-roupa, está pendurado em cima. Tem roupa, não nada. Porque é uma criatura que enxerga diferente da gente. Por isso eu disse, quando chegar no céu, eu vou falar: Paulo, você está perdido na minha mão. Quando eu era jovenzinho na igreja, eu me converti, abri a Bíblia de qualquer jeito e caiu num texto que eu não devia ter lido. Pergunte qual? E Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu falei: tô feito. Eu falei: isso aqui é religião. Chamei o líder de mocidade e disse: quer dizer que a gente que é crente pode namorar todo mundo? Ele botou a mão na minha cabeça e disse assim: eu vejo não uma pomba gira, eu vejo um pombal girando na sua cabeça. Terrível. Ele falou: larga a mão disso, rapaz, você tem que... vai ser crente, vai se converter. Mas o Salomão, ele disse: Salomão era outra coisa, em outro tempo, em outra história. E eu confesso, fiquei morrendo de ciúme de Salomão.
Mas quando eu me casei, eu tive uma paixão. Falei, coitado de Salomão. É sério, gente. Imagina quando a mulher da gente vai para o shopping com aquele cartão de crédito. Uma mulher, sozinha, com cartão, deixa a gente desequilibrado por 6 meses. Imagina 700 mulheres indo para o shopping com 700 cartões de crédito, mais as 300 concubinas. Depois ninguém sabe, porque o coitado quase perdeu a salvação. Está na Bíblia que Salomão quase foi para o inferno, porque no fim da vida ele se curvou diante dos ídolos das mulheres dele. Quando eu chegar no céu também vou arrumar uma confusão com Salomão. Pergunte por quê. Como não podia ter 1000, eu me apaixonei por uma única lá na igreja, a irmã Edileuza, que hoje é minha esposa. E a irmã Edileuza era linda. Eu morava num bairro muito pobre, e todo mundo da igreja tinha cabelo ruim. A Edileuza era a única que tinha cabelo liso. Então a gente olhava, todo mundo apaixonava por ela, que era uma coisa diferente. Não é porque o cabelo era liso, é porque ela era diferente, branquinha, filha de italiano. E eu chamei o líder da mocidade e disse, Marco, ele chamava Marco também, como é que eu faço para conquistar a Edileuza? Ele disse, vai, seja romântico, escreve uns versinhos para ela. Eu disse, os versinhos que eu conheço não vai prestar, que eu estava vindo do mundo, né? Eu falei, eu queria assim uns versinhos de crente. Tem versinho de crente? Ele falou, tem um livro inteiro na Bíblia só de versinho de crente. Eu disse, qual? Ele falou, Cantares de Salomão. Gente, eu me acabei. Eu fui para casa, eu li o livro de Cantares, eu decorei o livro de Cantares, eu ficava recitando como se fosse Shakespeare, porque é muito lindo. Você já leu o livro de Cantares? É um livro de poemas da Bíblia, coisa muito linda. E eu falei, o que é que eu vou escrever para ela? E eu, depois de ler várias e várias horas, eu escolhi o versículo mais tchan, porque eu sempre fui meio extravagante. Eu quero chegar chegando, eu quero algo que colhe, impacte, ela nunca mais me esqueça. Eu peguei um versículo que eu achei mais lindo, mais exótico, mandei para ela, escrevi um bilhetinho, coloquei embaixo assim, PS, por favor, responda na Bíblia. Eu falei, ela vai pegar o texto, eu pensei, ela vai responder assim, vem amado meu, vem saltando pelos montes. Está escrito lá no livro de Cantares. Eu falei, ela vai ler também, vai responder ali. Eu acho que o problema que deu foi o perfume que eu borrifei naquela carta. Porque tem uma época que a gente era idiota, a gente fazia isso. Foi a desgraça do almíscar, só pode ser. O almíscar é o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, com os crentes desviados que ficam nessa terra. E paralelo ao almíscar tem a leite de rosa e seiva de alfazema. Deus já te libertou disso? Dá glória a Deus aí. Eu acho, Miraldo, que foi a porcaria do almíscar. Porque eu cheguei na escola dominical, depois da escola dominical fui para o ensaio da mocidade e falei, irmã Edileuza, eu queria dar um bilhetinho para a senhora. Ela pegou, colocou no meio da Bíblia e disse, depois eu vou ler, irmão Marcos. Aquela coisa de crente fiel, né? Uma semana depois eu chego na escola dominical, ela está sentadinha, meu coração saindo pela boca. Quando a gente vai para o ensaio, ela tirou o bilhete e disse, irmão Marcos, aqui está a resposta, conforme o senhor pediu, viu? Eu peguei, corri para o banheiro, fechei a porta, sentei no trono, e antes de abrir eu fiz assim, não tinha cheiro de nada. Eu falei, deve ter esquecido. Aí eu abri e começava assim a cartinha, como o senhor pediu, a resposta vai na Bíblia. Estava escrito, o Senhor te repreenda, Satanás. Para trás de mim. Você ri porque não foi você, bocó. Até hoje, o tempo passou, as coisas mudaram, mas até hoje quando eu toco nesse assunto, ela sai de perto de mim. Eu já dormi na sala 2 noites por causa disso. Eu tento puxar assunto, ela não quer falar comigo. Mulheres não entendem. Eu já falei, meu amor, mas eu escrevi um versículo tão lindo. Eu escrevi um versículo assim, Salomão falou assim para a sunamita, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. O quê? Vocês não entendem. As éguas de Faraó não eram éguas normais. Não adianta tentar explicar. Mulher não entende nada de romance, de paixão, de amor. Esse vento que sopra sobre o mundo e que deu a Deus
a inspiração para criar a raça humana, deu também à raça humana uma autoridade. Quando o homem estava deitado no pó da terra, veio Deus e soprou sobre a narina do homem. E ao soprar sobre a narina do homem um fôlego de vida, deu a este homem muito mais do que vida. Deu a este homem um elo de ligação entre o céu e a terra. O ser humano não é normal. Nenhum ser humano é normal. Pena que no meio da caminhada a maioria dos seres humanos não se encontram. Graças a Deus eu estou pregando aqui para uma pequena fatia de seres humanos que se encontraram. Todo ser humano carrega dentro dele o céu e a terra. Vou repetir. Todo ser humano carrega dentro dele o céu e a terra. E eu posso provar. Diga para mim, como, pastor? Porque quando começamos a cantar sobre o céu, você chora? Porque o salmista disse: a minha alma tem saudades do céu. Eu só posso sentir saudade do lugar de onde eu vim, do lugar onde eu conheço. Como é que eu posso sentir saudade de um ambiente que eu nunca fui, que eu não conheço? Parte de você veio da terra, parte de você veio do céu. Parte de você é matéria, o pó voltará ao pó. Parte de você veio de Deus, o fôlego de vida, o espírito voltará a Deus, porque foi Deus quem o deu. O ser humano é a única raça do mundo que carrega no seu corpo a impressão digital das mãos de Deus. Isso aqui é forte. Você não entendeu? Eu vou desenhar. Eu disse que você é o único ser do universo. Eu não disse da terra, eu disse do universo, que carrega no seu corpo a impressão digital da mão de Deus. Pergunte por quê. Deus, quando criou os anjos assim. Porque anjos são espíritos. E como eu disse agora há pouco, espírito vem do grego ruach, sopro, fôlego. Deus estava sentado no trono permaneceu. Quando ele pensou nos anjos, nos serafins, nos querubins, no arcanjo, e ele os criou assim. Deus criou os anjos, boa parte deles em série. Deus criou os anjos de que forma? Pergunte para mim, como assim, pastor? Em todas as civilizações do mundo, pessoas que tiveram contatos com seres angelicais desenham os anjos de igual forma. Seres altos, com asas nas costas, cabelos brancos e belos. Nas figuras, nos desenhos da época do iluminismo, da renascença, você vai encontrar os desenhos dos anjos. Todos eles parecem ser iguais. É como se Deus tivesse feito uma fábrica no céu de anjos, e os anjos saíram todos iguais. De igual forma, Deus criou os animais da terra. Você vê um cachorro Shih Tzu aqui no Brasil, e você vai nos Estados Unidos da América e encontra um cachorro Shih Tzu. Eles parecem ser gêmeos. Quem já viu o leão aqui? Todos os leões que você viu são idênticos. Elefante, girafa, rato, barata. Todos os seres parecem ter sido feitos em série, como se fossem clones uns dos outros. Por quê? Porque os anjos Deus criou assim. Os animais Deus criou assim. Terra, gere os animais. Mas quando Deus foi fazer a mim e a você, Ele não só soprou, Ele não conversou com a terra. A Bíblia diz que Ele desceu na terra. A Bíblia diz que Deus usou as mãos dele para pegar o barro. Ele pegou o barro nas mãos, senhoras e senhores. O eterno, o Criador do céu e da terra, que criou tudo pela força da sua palavra e pelo poder da sua palavra, sustenta o universo que agora existe, podendo criar o homem apenas com o pensamento, podendo criar o homem apenas com o poder da palavra, não fez. A Bíblia diz que ele desceu na terra, pegou o barro e fez o homem com as suas próprias mãos. Cada vez que Deus amassava o barro, a impressão digital dele ia ficando no barro. É por isso, e somente por isso, que o diabo te odeia. Não entendeu? Vou desenhar. O diabo te odeia porque você foi feito de maneira diferente. Deus não te fez em série. Somos a única raça que cada um de nós foi feito na ponta do lápis do artista supremo. E eu provo. Diga para mim como, pastor? Faz assim para mim. Todo mundo, chinino.
Murcha a barriga, estufe o peito. Leve esse dedo no olho da pessoa. Diga, olha aí. Vai. Diga, vê se você enxerga uns risquinhos aí no meu dedo. Está enxergando? Diga para ele, isso tem nome. Diga, chama-se impressão digital. No mundo presente tem 7 bilhões de seres humanos. Nenhum tem a minha marca. Não entendeu? Vou desenhar. Existem 7 bilhões de seres humanos no mundo e nenhum deles é igual a você. Por quê? Porque Deus gastou tempo quando te fez. Deus, quando te fez a imagem e a sua semelhança, para que você tivesse autoridade sobre essa terra. Você começa a entender por que Deus te fez? Por que a Bíblia Sagrada diz que todo homem e mulher que aceita Jesus precisa nascer de novo? Diga comigo, nascer de novo. Pergunte ao seu irmão, por que nascer de novo? Só uma explicação. Deus poderia ter nos adotado, porque o filho adotado também é filho legítimo, só que ele recebe um apelido, é filho do coração. Deus não te adotou. Quando você aceitou Jesus, Ele te fez nascer de novo. Pergunte por quê? Porque o filho que nasce do pai herda características do pai. Não entendeu? Desenho. Esse corpinho bonito que está aí do seu lado agora, dê uma olhadinha para ele. Essa criatura perfeita, em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um lindo violão. Essa compostura, essa composição química, física, recebe um apelido pela ciência, que é um apelido muito poderoso. O apelido ele é definido em uma sigla, DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. O sangue de Jesus tem poder. Falar 3 vezes esse nome está batizado com o Espírito Santo. Somos um amontoado de ácido desoxirribonucleico. E tudo que nós temos é herança do pai, da mãe ou da árvore genealógica. O olhinho torto é do papai, o cabelinho ruim é da mamãe, a perna torta é do vovô. Essa melanina na pele sabe Deus de quem é. Você não vê que às vezes um casal de negros tem um filho loiro do olho azul? Isso já deu pano para manga. Mas aí quando vão rascunhar o DNA, encontram que são filhos das pessoas mesmo. Porque há 4, 5, 6 gerações atrás, alguém na família era europeu e branco. Então nós somos informações. Quando Deus te fez nascer de novo, Deus estava dizendo assim, eu não quero que você apenas se pareça comigo, eu quero que você seja um pedaço meu andando pela terra. O diabo, quando te olha, tem inveja de você. Ele te inveja por tudo. Ele te inveja pela sua família, porque ele não tem família mais. O diabo não tem mãe, ele teve um pai por criação, mas esse pai o deserdou, porque ele tentou ser maior do que o próprio pai. Ao cair e pecar, ele perdeu tudo. Ao perder tudo, ele foi banido do céu. Ao ser banido do céu, ele criou um reino para ele, um reino completamente desorganizado. Que eu diga às pessoas que conhecem aqui o presídio de Pedrinhas, facção A é endemoniada, facção B é endemoniada, tem demônio nas duas facções, e as duas facções vão e brigam, e arrancam a cabeça um do outro, demônio brigando com demônio. Um reino dividido não subsiste. O diabo, além de não ter família, tem um reino completamente perdido. Aí ele olha para mim e para você, ele vê que nós, aparentemente falando, nós somos inferiores a ele, porque somos de carne e osso. Mas quando ele olha para o céu e vê como Deus nos olha, quando ele vê como Deus te ama, quando ele vê Deus te fazer promessas, quando ele vê Deus trazer um pregador lá do estado de São Paulo, aqui nessa noite, só para te dizer, todas as portas estarão abertas diante de ti antes do dia 31 de dezembro. Quando ele vê Deus trazer um pregador para te falar que o número 4 é o número da plenitude, é o aniversário da igreja, mas o presente é seu, ele se desespera, porque ele sabe que tudo que Deus fala, ele cumpre. Porque passa o céu, passa a terra, mas as palavras que saem da boca do Senhor não podem passar jamais. O que é que nos torna tão diferentes? Pergunte a mim, o que é, pastor? A habilidade que temos de falar com Deus. Como
Como eu disse, o Espírito Santo foi soprado dentro do homem no início do mundo. O homem, como Espírito Santo, recebia Deus no Éden. E Deus falava com o homem cara a cara. Deus falava com o homem cara a cara todos os dias, na virada do dia. À tardezinha, ele caminhava pelo Éden. Falava com o homem. Após o pecado, o homem foi se separando de Deus. Chegou um ponto em que Deus olhou para a raça humana e disse: o meu espírito não ficará mais com o homem. Então Deus escolhe a família de Noé para refazer com ele um pacto e destruir a raça humana, porque a raça humana havia cometido pecados horríveis. E termina um ciclo onde o homem e Deus eram amigos. Noé sai de dentro da sua arca e, talvez pela crise existencial, pelo trauma, planta uma vinha, bebe, fica bêbado. Seu filho mais novo ri da sua nudez, e toda a desgraça que tinha antes do dilúvio brota na terra depois do dilúvio. O Espírito de Deus não está mais na terra. Os homens que nascem pós-dilúvio são homens horríveis. Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, aquele que empreendeu a construção da Torre de Babel, a história diz que ele matou o pai para manter relações sexuais com a mãe. Esta era a raça de homens que se levantaram no Velho Testamento sem a presença do Espírito Santo. Eram homens que só sabiam matar, roubar, casar e dar-se em casamento. A raça humana amaldiçoou o planeta Terra. A terra toda está em dívida com Deus. Deus abandonou a raça humana, a sua própria fé, a sua própria força, a sua própria crise. Mas parece que lá no céu alguém já intercedia por nós. Porque o Deus que abandona a raça humana e tira o Espírito Santo da terra, de repente transforma a terra num laboratório. Transforma a terra no quê? E ele pega alguns seres humanos e transforma em cobaias. Transforma em quê? E ele dá nome a esses seres humanos. Pergunte quais? Reis, sacerdotes e profetas. Porque esses três grupos de homens na terra vão ser cobaias de Deus, porque Deus tirou o Espírito Santo da terra. Agora Deus quer devolver o Espírito Santo. Só que Deus não enche o homem com o Espírito Santo. Deus pega um conta-gotas, vai em cima do profeta e pinga sobre ele um pouquinho do Espírito Santo. E o profeta fica valente e começa a profetizar. Quando ele termina de profetizar, Deus vai lá e tira o Espírito Santo do profeta, e o profeta volta a ser um homem comum. Já leu essas histórias na Bíblia? Você já leu que o profeta Ezequiel, esse do livro que eu li, passou 2 horas na beira do rio Quebar, desse jeito, ó. A Bíblia diz que ele ficou 2 horas com a boca aberta. Pergunte por quê? Ele queria profetizar, mas não tinha inspiração. Por que não tinha inspiração? Porque não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo era derramado para aquela função. Terminava, o Espírito Santo saía. Você já ouviu falar do profeta Eliseu? A Bíblia diz que um dia Eliseu quis profetizar e não tinha inspiração, meu Miraldo. Sabe o que ele faz? Ele encontra um tocador de adufe e ele manda o tocador: toque um instrumento. E Eliseu se esconde atrás do músico. A música vai subindo e de repente o céu se rasga. Deus debruça na janela do céu para ouvir a música. Eliseu dá um salto de trás do músico, vem para frente e diz assim: Deus, eu quero profetizar. Ele teve que usar um artifício para chamar a atenção de Deus. Todas as pessoas, quando leem histórias da Bíblia, pensam que esses homens eram poderosos. Por exemplo, quem ouve a história de Sansão acha que Sansão era um halterofilista, era uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Rambo. Nada disso. Se eu conheço a Bíblia, Sansão era baixinho e gordo. Pergunte por quê? Porque era cachaceiro miserável. Todo homem que bebe, a barriga é desse tamanho. Você vai encontrar ele bebendo lá na cidade de Gaza. Bebeu tanto que desmaiou. Fecharam a cidade. Os filisteus disseram: vamos matar esse homem. Mas o miserável tinha promessa. Oh glória. Pegou aí? Ele é bêbado, desgraçado, mas tem promessa. Não é que o Espírito Santo veio sobre ele bêbado. Ele foi para a porta da cidade, arrancou o portão. Não pense que o portão era como da sua casa. Era o portão de uma cidade. Não era o portão de uma casa, de um cômodo. Era uma cidadela, era um portão maior do que aquela parede de vidro que eu tenho ali na frente.
pelo menos umas 3 toneladas de madeira. A Bíblia diz que ele arrancou o portão, e ao invés de jogar o portão fora ali, ele botou o portão no ombro. E eu fiz questão de pegar a geografia do texto. Ele subiu uma montanha, ele carregou aquele portão no ombro por 30 quilômetros, e lá no alto da montanha ele jogou o portão. E eu perguntei a Deus, para que tudo isso? Para se mostrar? E Deus disse para mim, não, isso é um recado para vocês. Falei, qual? A porta que eu abro, não tem quem feche ela mais. Pegou aí? Sansão, as pessoas pensam que ele era forte sempre. Não, era só quando Deus pingava sobre ele o Espírito Santo. Pingava, ele ficava forte. Terminava, o Senhor tirava. O Velho Testamento inteiro é um grande laboratório. Deus não queria dar o Espírito Santo mais ao homem. Pergunte por quê? Porque o homem não merece ele. O homem não merece ser amigo do Espírito Santo. Todas as vezes que nós, como igreja, lembramos do Espírito Santo, atribuímos a ele a força da água, ou do vento, ou do óleo, ou do fogo. Esses 4 elementos. Mas o Espírito Santo não é um elemento. Ele é Deus. Eu vou repetir. O Espírito Santo não é água, não é vento, não é óleo, não é fogo. Embora água, vento, óleo e fogo sejam símbolos dele, ele é muito mais que tudo isso. Ele é Deus. O problema é que nós, seres humanos, temos uma dificuldade terrível. Pergunte com o quê? Nossa mente é muito limitada. Também pudera. Dizem os cientistas que quando um ser humano consegue usar 10% do seu cérebro, ele já é quase um gênio. Olha só, os cientistas que estudam neuropsicanálise dizem que nós só conseguimos usar 10% do nosso cérebro. Como usamos tão pouco do nosso cérebro, não temos condições de compreender Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz Pai, Filho e Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sim ou não? Então olha a mensagem subliminar que vai para o nosso espírito. Se ele é a terceira pessoa, ele é o último da fila. A mensagem que fica subliminar na mente do crente é que o Espírito Santo é menor do que Jesus. É que o Espírito Santo é menor do que o Pai. Isso está errado. Ele não é menor do que o Pai. Tampouco é maior do que o Filho, porque os 3 são um. A Trindade não tem como ser entendida com a mente. A Trindade só pode ser entendida com a fé e com o coração. Talvez por ele ser a terceira pessoa da Trindade, ignoramos a presença dele numa reunião como essa. Posso ser sincero a vocês? Eu, quando entrei por aquela porta, imaginei ele lá na porta, porque esta é a casa dele. E todos que entraram aqui passaram pela porta. Quando você passou, ele te olhou e ele suspirou. Ele olhou para o céu e, como uma criança ansiosa, apertou as 2 mãozinhas, olhou e disse: quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje que ela ou ele vão voltar a me buscar, vão voltar a acreditar em quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer. Você não vive buscando um empresário? Ele pode ser o seu empresário. O Espírito Santo pode ser o seu músico. O Espírito Santo pode ser o seu professor. O Espírito Santo pode ser aquilo que está faltando na sua vida para te dar aquela alavancada, aquele upgrade que você precisa. Mas ele só pode atuar na sua vida, primeiro, se você acreditar que ele existe. Segundo, se você der a ele o valor que ele merece. O Espírito Santo está aqui. E mais, a Bíblia diz que vós sois templo do Espírito Santo. Calma aí. Se eu sou templo do Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo, significa que ele mora dentro de nós. Sim ou não? Então vou fazer uma pergunta: o Espírito Santo está dentro de você? Vou perguntar de novo: o Espírito Santo está dentro de você? Então, com todo respeito, como é que alguém que tem o Espírito Santo consegue ficar o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Como é que alguém que tem o Espírito Santo pode entrar aqui com esse ombro murcho, caído, com pena de si mesmo, pedindo a morte, dizendo: não, eu quero entrar na caverna e morrer, porque viver não vale a pena? Como é que alguém que tem o Espírito Santo consegue passar o culto inteiro olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente,
Pior, como é que um crente pentecostal que tem o Espírito Santo dentro dele passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Se você tem o Espírito Santo, deixa ele agir, dê lugar a ele. Ele está aqui. Ele é invisível, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. E a vontade dele nesta noite é arrancar você do fundo do poço, é entrar dentro da sua casa, expulsar os demônios que estão atormentando a sua família, é pegar na sua mão, garota e garoto, e entrar com você na universidade e te transformar em um Salomão de tanta sabedoria. A vontade dele é pegar toda a riqueza que há em Imperatriz do Maranhão e colocar na sua mão. A vontade dele é te dar dons como nenhum outro ser humano ainda teve nessa terra. Mas ele não pode fazer isso. Pergunte por quê? Porque como Deus, ele estabeleceu um limite. Ele te deu um livre-arbítrio. O que significa, pastor? Significa que ele só pode atuar na sua vida se você deixar, se você quiser. E ele só pode ir até onde você deixar. O homem moderno do século 21 não acredita em mais nada. Ele acredita na força do seu braço, acredita na força da sua consciência ou da força do seu dinheiro. Se pudéssemos voltar no tempo a 40, 50, 60 anos atrás e colocássemos aqui um velho crente para contar os testemunhos dele, você ouviria ele dizer como era a vitória dele. Na ausência de hospitais e médicos, Jesus curava. Delegacia de crente, há 30 anos atrás, quando eu me converti, tinha outro nome. Chamava-se Círculo de Oração. Não entendeu, né? Vou falar de novo. A delegacia do crente chamava-se Círculo de Oração. A gente, quando tinha uma causa, ia lá no Círculo de Oração com um bilhetinho e falava para aquelas mulheres de coquezinho na cabeça e 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, e dizia para elas: vocês podem orar para Jesus me dar vitória. E as mulheres entravam no mistério, iam para os seus quartos de guerra, subiam a montanha, oravam, até que do nada um milagre acontecia. Eu tenho aqui um pensamento que queria compartilhar com vocês. Eu penso que o Deus do deserto era mais Deus do que o Deus de Canaã. Eu penso que Deus preferia o povo no deserto do que em Canaã. Quer perguntar o porquê? Porque no deserto eles precisavam dele para tudo. No deserto ele era pai e mãe. No deserto ele era cozinheiro. No deserto ele era estilista. No deserto ele era churrasqueiro. No deserto ele fazia sombra. No deserto ele acendia uma coluna de fogo. No deserto ele era o bombeiro deles. Quando tinham sede, a rocha de Meribá jorrava água. No deserto Deus não dormia. Deus trabalhava 24 horas por dia. Enquanto Israel dormia, os anjos fabricavam os pães no céu. 5 da manhã os pães já estavam na porta das tendas. Aí quando Israel entrou em Canaã, não precisaram mais de Deus, porque agora tem comida, tem roupa, agora tem tudo, tem água. Então parece, senhoras e senhores, que quanto mais modernos vamos ficando, mais distante de Deus vamos vivendo. Antigamente, quando íamos pregar, orávamos e pedíamos uma inspiração. Hoje, a minha geração, quando quer pregar algo, entra no Google. Quero falar sobre o sangue de Jesus. Digita sangue de Jesus, vem 50 mil mensagens. Hoje
Olha esse aparelhinho que nós carregamos a tiracolo e não nos esquecemos dele para nada. Nos esquecemos da Bíblia. Esses dias uma irmã esqueceu um filho lá na minha igreja. 5 crianças, um ficou deitado nos bancos. Daqui a pouco ela voltou, esqueci uma criança minha, mas o celular desgraçado estava na mão dela. O homem moderno se esqueceu de algo que está escrito na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E por se multiplicar a ciência, os homens e mulheres se perderiam. O Espírito Santo nunca mudou. O Espírito que operava nos cultos quando eu era criança é o mesmo que está aqui. Só que quando eu era criança, no meio desse culto já tinha gente dançando e profetizando, falando em línguas e interpretando línguas. Pergunte por quê? Porque os crentes criam, os crentes buscavam, os crentes entendiam. Quando Deus transformou o mundo num grande laboratório e Ele começou a derramar o Espírito Santo sobre algumas pessoas, Ele percebeu que isso era bom. Então Ele começou a ampliar o seu leque. A Bíblia diz que um dia Moisés estava falando com o sogro dele, Jetro, e ele disse: eu não estou dando conta, porque o povo é muito grande, são 3 milhões de pessoas. E Jetro diz a ele: escolhe homens e reparta com eles a sua carga. Moisés foi falar com Deus, e Deus disse para ele: boa essa ideia, escreve 70 nomes de homens. E Moisés escreveu. E o Senhor disse: eu vou tirar do que eu te dei e vou dar para esses 70 que estão na lista. Olha como Deus era. Deus não poderia ter dado àqueles homens uma outra experiência, mas um homem não merecia o Espírito Santo. Então Deus tirou do que deu para Moisés e repartiu com 70 homens. A história é interessante, leia na Bíblia depois. 2 desses 70, 2 estavam fora do arraial. O nome deles era Eldade e Medade. E os 2, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a pular e a profetizar no meio da rua. Um enxerido viu os 2 pulando. Ao invés de ir lá e abraçar eles para receber do mesmo Espírito, foi até Moisés para entregar os 2. Josué parou ele, perguntou o que ele ia fazer. E ele disse a Josué: quero falar para Moisés que tem 2 homens pulando e profetizando fora do arraial. Isso é um escândalo. Josué entrou na tenda, falou para Moisés e disse: eu posso ir lá e matar os 2? Moisés ficou de pé e disse: ô Josué, quem dera, não somente os 2 lá fora, quem dera, não somente os 68 aqui dentro, porque eram 70, 68 com 2, 70. Quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus, portanto, era derramar o seu Espírito sobre toda a raça humana. 835 anos antes de Jesus nascer, Israel vive a sua pior seca, a sua pior crise. A crise é tão grande que as pessoas que estão casadas abandonam seus casamentos ou as suas luas de mel e vão orar no meio da rua. A situação é tão grave que a Bíblia diz que os homens que criavam vacas, pegavam as vacas, resolveram e levavam para o meio da rua, para que o sol as queimasse e elas balissem e mugissem, para chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que as mulheres que tinham as suas crianças que estavam desmamadas, deitavam as crianças no chão quente, para que o choro das crianças chamasse a atenção de Deus, porque Deus havia virado as costas para a raça humana. O choro subiu ao céu. Deus tomou um profeta por nome Joel e disse: avise ao povo que eu recebi a oração deles. Joel subiu em cima de uma pedra, olhou para a nação e disse: vou profetizar. E olha o que Deus diz através da profecia dele: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas, sobre os que estão perto e os que estão longe. E virá o terrível e grande dia do Senhor, e a lua se converterá em sangue, e o sol se converterá em trevas, porque o dia do Senhor será terrível. Deus abriu os lábios dele e fez uma promessa para a raça humana. Ele disse: o espírito que eu tirei de Adão
eu vou devolver para vocês. Mas não é de qualquer forma. Há todo um ritual. Atravessamos o livro do Velho Testamento para o Novo, Malaquias para Mateus. Entre Malaquias e Mateus nós temos um período chamado interbíblico, 400 anos que Deus fica sem falar com a raça humana. Parece que Deus havia abandonado o homem, mas Deus fez uma promessa, e tudo que Ele promete Ele cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu prometo. E Ele prometeu que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então, 400 anos depois que Deus fica sem falar com a raça humana, lá no início do Novo Testamento, aparece um barbudo usando uma roupa feita do pelo do animal. Ele entra em Jerusalém gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. Um dia esse homem está batizando na beira do rio Jordão, e ele vê um homem descendo, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem vai batizar esse Cordeiro de Deus, e as pessoas perguntam: que homem é esse? Que até João para ouvir. João escutou e gritou: esse é o homem que eu digo para vocês, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebe? A primeira profecia do Novo Testamento é sobre o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Passa o tempo, Jesus Cristo está terminando os seus dias na terra. Ele chama os seus discípulos e faz a eles a seguinte ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Não ouvi. Ficai em... Ficai onde? Em Imperatriz? Pergunte ao seu irmão: por que Jerusalém? Olhe para mim que eu vou te falar. Jerusalém, no seu tempo, não era uma terra muito querida. Era desejada, mas não querida. 27 vezes destruída por guerras. Fica perto de lugar nenhum, longe de tudo. Tudo em Jerusalém maltrata a gente. As pedras maltratam a gente, a água maltrata a gente, o oxigênio maltrata a gente, o sol maltrata a gente. Todas as vezes que eu vou a Jerusalém, eu fico imaginando o que foi que Deus viu nesse lugar aqui. O dia que você for lá, você vai ver. A água é saloba, as pedras são claras, arde os olhos da gente. Você só sofre naquele lugar. E todo mundo quis aquela terra. Eu perguntei a Deus: por que o Senhor não diz ficai em... na Fenícia, até que do céu sejais revestidos de poder? Porque a Fenícia, sim, era a capital de todos os barcos da navegação do mundo antigo. Por que Deus não diz ficar em Atenas, a capital do intelecto do mundo antigo, onde só tinham pessoas inteligentes? Por que Deus não diz ficar no Egito, que era a mãe de todas as culturas e desenhos de obras artísticas que haviam na terra? Não, Deus diz ficar em... Pergunte a mim por quê, pastor? Jerusalém tem um significado. A palavra Jerusalém significa habitação da paz. Aqui está o segredo. O Espírito Santo só desce onde tem paz. Ele não pode descer sobre a sua vida. Seu coração parece Bagdá. Ele não pode descer na sua casa. Sua casa parece Beirute. Ele não pode descer sobre a sua terra, porque a sua terra parece a Síria. Guerra, pancadaria, palavrões, xingamentos, músicas mundanas, coisas horríveis. Por isso o Espírito Santo tem se afastado de nós. Quer ver ele voltar? Santifique a tua casa. Encontrar uma salinha pequena, uma casinha apertada. Cenáculo significa sala, não era igreja, não era uma sinagoga, não era um santuário. Era um lugar isolado, uma sala de uma casa que alguém emprestou para eles orarem. Enquanto Jerusalém estava em festa, quase 120 crentes estavam ajoelhados orando. E eles não oraram 10 minutos, não oraram uma hora, não oraram um dia. Foram 10 dias de oração. Quantos dias de oração, igreja? Não ouvi. Olha para o seu irmão e diga: você oraria 10 dias sem parar? Foi por isso que aquela igreja recebeu ele. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. Eu fiz uma pergunta a Deus, pergunte qual? Por que o Espírito Santo não desceu imediatamente? Se Jesus foi,
Ele disse: eu vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador. Por que ele não fez isso imediatamente? Pergunte ao seu irmão: por que você acha que aconteceu? Pergunte para mim: o que aconteceu, pastor? Preste bastante atenção, e eu encerro aqui. Quando Jesus entrou no salão onde Deus está, depois de 33 anos e meio sem ver o Pai, dar um beijo na face adorada do Criador, matar a saudade, o Pai deve ter apontado o trono e dito para ele: sente, porque o trono é seu, todo o poder te é dado no céu e na terra. Podendo tomar o trono, Jesus não faz. Eu penso que Jesus em pé estava e em pé ficou por 10 dias. Pergunte: fazendo o quê? Intercedendo por nós. Pergunte como? Dizendo assim: Pai, eles não podem ficar sozinhos lá embaixo. O Senhor passou o Velho Testamento inteiro com eles. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. De Gênesis a Malaquias, 39 livros do Velho Testamento, 4.000 anos de história. Deus Pai esteve na terra. Abrimos o Novo Testamento, 33 anos e meio, Deus Filho esteve na terra. Agora por 10 dias a terra fica vazia. Nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. A terra não é destruída nesses 10 dias, porque os crentes estão numa salinha orando, porque a oração da igreja sustenta o mundo. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Nesses 10 dias Jesus olhava para o Pai, acredito, e dizia assim: Pai, manda, Pai, manda o Espírito Santo. E eu imagino o Pai olhando para ele dizendo assim: não posso. Por que não, meu Pai? Porque o homem não merece. Eu imagino Jesus falando: papai, eu já alertei eles. Eu disse a eles: se pecarem contra mim, tem perdão. Se pecar contra ti, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Olha que coisa interessante, igreja. Na Trindade Divina tem uma personagem que é tão sensível, e eu me emociono, pastor. É tão querida, é desprovida de maldade, é desprovida de violência, é desprovida de angústia e tristeza. A única coisa que ele faz é confortar. A única coisa que ele faz é consolar. Já leste na Bíblia que é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Consegue imaginar um Deus que, sendo Deus, quando te vê doente, machucado, caído, traído, ao invés de te abandonar, te segura nos braços e geme, e intercede ao Pai com gemidos que o homem não consegue entender, gemidos inexprimíveis. E Jesus disse: se pecar contra mim, tem perdão. Pode falar o que quiser de mim, disse Jesus. Se quiser falar do meu Pai, também pode falar, mas não fale do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é puro. Quando ele desceu no dia do batismo de Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma ave. Que ave era, igreja? Uma águia? Um urubu? Um papagaio? Forma corpórea de uma? Não ouvi de uma? Quero ouvir um coral. Forma corpórea de uma? Você sabe por quê? A pombinha é a única das aves que não tem fel no seu estômago. E mais, você nunca verá uma pombinha ciscando uma carniça. Uma águia, por mais poderosa que seja, ela mata, ela destrói. Uma pombinha não. Por isso que é símbolo da paz. Quando Noé soltou lá na arca, ele soltou uma pombinha que viajou por 3 vezes. Na primeira vez ela voou, não teve lugar para pousar, voltou. Na segunda vez ela voou, não teve lugar para pousar, voltou carregando no bico um ramo de oliveira. E depois ela voou e não voltou mais. Era Deus falando todas as viagens que ele faria sobre o mundo.
Na primeira vez ele voou no Velho Testamento inteiro, pousou no coração de Abraão, Abraão enxotou, pousou no coração de Davi, de Moisés, eles enxotaram, no coração de Sansão, eles enxotaram, no coração de Salomão, todos os homens enxotaram, não tendo lugar para pousar, voltou para o céu. Aí a porta do céu se abre e vem a pombinha de novo, agora vem em forma de Deus Filho, não tendo lugar para pousar, porque os homens mataram ele. Ele volta para o céu, carregando no bico um raminho de oliveira. Ele é a oliveira verdadeira. Nós, jambuzeiro bravos, que fomos nele enxertados. Aí depois Noé abriu a janelinha, ela saiu de novo e não voltou mais. Por quê? Porque está aqui conosco nessa noite. Não é mentira, não é palavra persuasiva de pregador. O Espírito Santo é real e Ele está entre nós. E nesta noite termino como comecei. A ordem de Deus foi que esse Espírito saísse dos 4 cantos da terra e viesse sobre este santuário para ressuscitar sonhos, para ressuscitar famílias, para ressuscitar projetos, para ressuscitar ministérios. Ele quer te devolver tudo que você perdeu, mas Ele quer que você acredite que Ele existe de verdade. Houve um tempo na terra, e eu encerro aqui, em que a igreja não fazia nada sem antes perguntar para Ele. Já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo em cada capítulo agindo de uma forma. Os crentes não compravam e não vendiam sem perguntar ao Espírito Santo antes. Não se separava um obreiro da igreja porque ele era dizimista fiel ou porque ele era importante. Orava-se a noite toda e ouviam a voz dele dizendo: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, dizia o Espírito Santo. Eu sempre faço uma pergunta que ninguém consegue me responder. Por que no Novo Testamento, no livro de Atos, todas as vezes que o Espírito Santo descia, ele descia sobre todos? Ele não escolhia meia dúzia. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro está pregando em Cesareia Marítima, na casa de um pagão chamado Cornélio. Pedro diz: e enquanto eu pregava, caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam na casa. Filipe está em Samaria e ele diz: enquanto eu pregava, caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam naquela casa. A pergunta que eu faço é essa: por que que naquela época o Espírito Santo, quando caía, caía sobre todos? E hoje eu estou aqui pregando a 1h15, tem crentes chorando, tem outros falando em línguas, mas tem uns que não param de mascar essa desgraça do chiclete. Tem uns que não param de abrir a boca de sono, olhar para o relógio, lixando a unha, não vendo a hora do culto acabar. Por quê? Nos deterioramos com o passar do tempo, não damos a Ele o valor que Ele merece. Mas eu venho como mensageiro de Deus, venho como atalaia nesta hora para dizer: se Ele encontrar aqui dentro um remanescente, se o Espírito Santo encontrar aqui nesta igreja um grupo de homens e mulheres loucos, malucos, apaixonados, que acreditam, que vão subir o monte, que vão orar, que vão jejuar, e Imperatriz do Maranhão será sacudida pelo maior avivamento que ela já ouviu falar na história. E se tem alguém que acredita e que se candidata a esse cargo, dá um grito para acordar a cidade inteira, por favor. Olhe para mim, já estou encerrando de verdade. Os crentes que amam a história da igreja, que são leitores assíduos de livros, que acompanham alguns ministérios antigos, que já leram o livro Heróis da Fé,
tem coragem de entrar pela internet e procurar os profetas que viveram antes de nós. Se você ler biografias de homens e mulheres que eu as li, conheci, você vai se encantar e chorar. Todo ano eu prego numa ilha nos Estados Unidos da América chamada Ilha de Martha's Vineyard. Fica em Massachusetts, na Nova Inglaterra. É a ilha de John Wesley. Alguém já ouviu falar de John Wesley? Pai do metodismo. John Wesley, o maior pregador americano que já pisou o mundo. John Wesley, que arrastou para aquela ilha no inverno 10 mil homens e mulheres para orarem e jejuarem por 3 dias para Deus dar o livramento dos Estados Unidos da América. Eu estava em Londres, na cidade onde ele nasceu, e fui na casa dele. Quando você entra na casa dele, que virou um museu do lado de uma catedral onde a rainha frequenta, você vai ver lá um ditame ditado pela rainha da Inglaterra, contemporânea sua. Ela disse assim: eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado no chão orando do que o exército da França inteiro armado até os dentes. Olha o que a rainha da Inglaterra diz: eu tenho mais medo dos joelhos desse homem do que de um exército armado. Aí eu fui na casa dele porque eu queria conhecer o gigante e chorei. Pergunte por quê. Ele tinha 1,5 metro de altura. Tem uma roupa dentro de um baú não, um armário de vidro, tipo uma cristaleira, que era a roupa dele. O sapato dele no Brasil seria 33. A mão dele era a mão de uma criança. Quando ouvimos falar de John Wesley, pensamos no gigante. Era um homem de 1,5 metro de altura, que promoveu o maior avivamento do seu tempo. Tem o santuário de Wesley naquela ilha. Todo ano que eu vou lá, eu sento no santuário só para ficar quieto uns minutinhos. É o ar livre. O corpo se arrepia. Wesley foi embora, mas o espírito que operava nele ainda está no mundo. Eu estava pregando numa cidadezinha dos Estados Unidos da América, no estado de Connecticut. E à noite fiquei sabendo que o pastor Benny Hinn ia pregar. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Benny Hinn pregar. E eu fui para o estádio vê-lo pregar. Era o maior pregador do mundo. Falei, quero ver esse maior pregador do mundo. Me apresentei como brasileiro, me deixaram sentar na tribuna de honra. Era um estádio para mais 100 mil pessoas. Quando aquele homem chegou para pregar, ele me escandalizou. Ele agarrou o microfone e disse assim: brothers and sisters, I'm sorry, but I'm so tired. I'm so tired. I need some rest now. Entenderam tudo aí, né? Ele disse: irmãos e irmãs, eu quero pedir desculpa a vocês, mas eu estou extremamente cansado. E eu preciso descansar. E ele disse: eu posso pregar sentado? E o povo disse amém. Ele botou uma cadeira e sentou. E eu falei: esse é o maior pregador do mundo? Ah, se eu pego esse microfone. Olha o assembleiano. E ele começou a pregar, mas ele pregava, foi me dando um sono. E não era só em mim, não. E ele começou a falar: Zaqueu subiu na árvore. E aquelas histórias que... Daqui a pouco estava o ginásio quieto. Ele parou, ficou em pé e disse: uau, he's here. Ele está aqui. I'm feeling your presence. Estou sentindo a sua presença. Come on, Holy Ghost. Come on, Holy Spirit. Diz: venha, Espírito Santo. Vem. O tecladista dele começou a tocar. Ele colocou uma mão aqui, Emeraldo, e a outra assim. E ele começou a dançar. Sozinho. O ginásio todo foi ficando de pé sem ele mandar. Veio uma energia, um arrepio, como que está aqui na minha nuca agora. Foi tomando conta daquele lugar. Ele parou nessa posição. Naquela época, ele estava sendo perseguido porque ele soprava. Ele foi proibido de soprar nos Estados Unidos da América. Então ele estendeu uma mão para o ginásio e a outra mão para o púlpito. Aqui tinha, só o coral tinha 300 vozes e mais 500 pastores sentados. Ele estendeu as mãos e fez assim: Holy Spirit, touch the people now.
Espírito Santo, toque o povo agora. Não ficou um em pé. Quando eu olhei, eu estava caído no chão. Eu levantei correndo, envergonhado, porque eu sou assembleiano. Fiquei em pé, as pernas bambearam, eu caí para o chão de novo. Eu saí me arrastando para a cadeira, procurando a cadeira. E quando eu olhei, tinha um monte de gente se arrastando também. Quando eu sentei na cadeira, eu falei, meu Deus, o que é isso? É um apocalipse. Eu nunca tinha visto aquilo. Daqui a pouco tinham 2 padres na tribuna, de batina. Eles foram se arrastando e chegaram no pastor Benihim e agarraram as pernas dele. O pastor Benihim tomou um susto e disse, what happened? What happened? O que está acontecendo? E eles falaram, queremos ser como você. E ele disse assim, it's possible, but change your life. Ele disse, isso é possível, mas mudem de vida. Um padre olhou para o outro, arrancaram a batina, o terço, queremos ser como você. Escute. Daqui a pouco, um tumulto de gente querendo dar testemunha. Eu olhei e vi um homem com a cadeira de roda no ombro. Chegou perto do pastor Benihim. O pastor Benihim disse, coloque a cadeira no chão. Ele disse, não posso. Ele disse, por que não? Porque eu fiz um voto. Minha mulher me chamou para vir para cá. Eu disse que você era um falso profeta. E eu falei que se Jesus me curasse, eu carregaria a cadeira no meu ombro até na minha casa. Você estava pregando e eu estava dormindo, porque você prega ruim demais. Eu falei, opa, não sou só eu que achei. E aí eu dormi. E eu acordei quando você disse, touch the people. Toque o povo. Porque alguém pegou minha perna e me puxou, que eu caí da cadeira e eu levantei bravo. Quem me derrubou da cadeira? Quando eu vi, estava em pé, curado. Aleluia. Esse homem recebeu a unção num culto às 5:30 da manhã, na Pensilvânia, quando ele foi ouvir uma mulher pregar. Escute aí, senhoras. Ele foi ouvir uma mulher pregar, Kathryn Kuhlman. Ele disse que às 5:30 da manhã ela entrou no culto e com ela entrou a glória de Deus. Ele disse que ela começou a cantar e ela teve uma crise de choro. E ela dizia assim, não machuquem o meu amigo, porque ele é tudo que eu tenho. Ela falava do Espírito Santo. Ele disse que ela não pregou, ela só ficou nisso naquele dia. E uma glória tomou conta do povo. Ele que era gago, saiu dali gago, chegou em casa, deitou na beliche no 2º andar. Ele disse que ele acordou no dia seguinte, sentou na cama e lembrou daquela mulher, ela dizendo, ame o Espírito Santo, chame ele para ser seu amigo, tenha um relacionamento íntimo com ele. Ele disse que sentou na cama gaguejando, disse assim, good morning, Holy Spirit. Ele disse, bom dia, Espírito Santo. Quando ele saiu da cama, pulou no chão, caiu e ficou 8 horas caído no chão. Levantou curado para se transformar no maior pregador do mundo. Lá na casa de Wesley, há 80 anos atrás, na ilha, uma criança que se perdeu do grupo de professores, porque a professora tinha aula de religião, levou as crianças para conhecerem a casa do pai do avivamento. E ela disse que Wesley orava do outro lado da cama. E as crianças perguntaram, como a senhora sabe? A professora mostrou do outro lado da cama, na madeira, 2 bolas escuras no chão, feitas pelo joelho de Wesley, que amassou a madeira de tanto que ele orava. E a professora disse, Deus procura o novo Wesley. Na hora de ir embora, uma criança se perdeu. As monitoras procuraram pela ilha, chegaram na casa. Quando abriram a porta do quarto, não viram ninguém. Quando foram saindo, escutaram um gemido. A professora abriu a porta, foi lá do lado da cama e tinha uma criança ajoelhada na mesma marca do joelho de Wesley. Só que o Wesley era adulto e a criança era muito pequena. A criança esticou as perninhas, por isso que ninguém via ela. E a professora falou que ouviu a criança dizer assim, Deus, eu quero ser o novo Wesley.
Deus ouviu a oração dessa criança. Essa criança ainda está viva hoje. Chama-se Billy Graham, o maior pregador americano. Benny Hinn, John Wesley, Kathryn Kuhlman, Billy Graham, todos tiveram a mesma experiência. Soltaram a mão dos homens e pegaram na mão do Espírito Santo. Quando Jesus me chamou, a minha igreja tinha passado por uma violência, um escândalo. Eu moro numa cidade de 37 mil habitantes. Imagine isso há 30 anos atrás, quase. 30 não. Esse ano eu faço 25 anos atrás. 25 anos de casado, gente, calma. Há 25 anos atrás, o pastor da igreja tinha tocado nas finanças. O músico da igreja, que era o mais querido de todos, foi preso, porque a cidade tinha um tarado, e a polícia prendeu o tarado que se exibia nu. E o tarado era membro da nossa igreja, era o músico da igreja. A cidade onde eu moro só tinha 2 grandes fábricas. Então, as fábricas sustentavam a cidade. Quase todos os homens trabalhavam na metalúrgica Orlândia. E um dos metalúrgicos era pai de uma menina de 10 anos na nossa igreja. E a menina contou um dia para o pai, para a mãe, que ele abusava dela desde os 8 anos. Foi preso. Tudo em uma semana. Uma igreja de 400 membros, ficamos com 15. Eu era diácono nessa época. A gente ia fechar a igreja. Mas aí o campo de Ribeirão Preto mandou um pastor novo assumir o templo. E chegou o pastor Valdivino. Ele tinha vindo do Nordeste. Um matuto, um homem simples, falava errado. Ele fez uma reunião com os diáconos. Ele disse: eu cheguei muito cansado de viagem. Quem de vocês é o pregador? E todo mundo apontou para mim. Ele falou: prepara para você pregar hoje à noite. Eu disse: pastor, eu não vou pregar não. Ele falou: por que não? A igreja está vazia. Dá vergonha falar que a gente é membro dessa igreja, pastor. O escândalo da cidade inteira sabe o que aconteceu com a nossa igreja. É ruim pregar aqui. Ele olhou para mim sério, apontou o dedo no meu nariz e disse: você é um homem, ou você é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu falei: sou homem. Ele disse: prova. Vem pregar hoje à noite. Mostra que você é pregador de verdade, que não tem medo de nada. E eu voltei para minha casa com raiva. Era umas 4:30 da tarde. Eu entrei em casa, eu morava numa casinha de 3 cômodos. Eu falei para minha esposa: entra no quarto e se tranca. Ela falou: o que foi? Eu vou brigar com Deus aqui nessa sala. Eu tinha um toca-fita desse tamanho. Coloquei uma fita do Vitorino Silva cantando. Dobrei meu joelho. Encostei minha testa no encosto do sofá. A minha oração não durou 5 minutos. Eu falei: Deus, eu nunca subi ao púlpito sozinho, mas hoje eu preciso de uma experiência nova. Vem comigo. E do encosto do sofá saiu um vento que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí debaixo da mesinha de centro da sala. Eu fiquei encurvado, meu corpo tremia. Eu não conseguia abrir os olhos, porque eu fui olhar para cima, uma luz clara, forte, como se fosse fogo, chegava a queimar minhas pálpebras. Eu pensei que estava morrendo. Eu disse: Deus, não me mata. E do meio da luz saiu uma voz dizendo: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo. Onde você for, a minha glória vai. E onde você não for, a sua história vai. Porque eu levantarei um exército com fome e sede da minha presença. Para mim era 5 minutos. Quando eu fui voltando em mim, Miraldo, tinha passado mais de 40 minutos. Eu bati a porta do quarto e aí quem conta é a minha esposa. Ela disse que eu não estava normal. Eu não vi tomar banho, eu não me vi me trocar. Eu não me vi para a igreja. Os irmãos relatam que eu na porta da igreja ficava com o braço estendido, chorando e conversando sozinho. Eu não me lembro de nada disso. Eles disseram que eu estava abraçado com uma pessoa. Aleluia!
Só podia ser o Espírito Santo. Naquele dia, todos os crentes que estavam afastados vieram, porque a cidade pequena, a notícia esparramou, vieram para ver o novo pastor. O pastor, quando me deu a palavra, eu li João 3:8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Começou a cair gente da porta da igreja até no altar. O culto acabou, era 2 da manhã. Com curas, batismo com o Espírito Santo. Nós tínhamos uma congregação num outro bairro. O pastor disse, quarta-feira o Marco vai estar pregando lá. E eu nem sabia o que fazer. Quarta-feira a igreja entupiu de gente. Eu fui e li o mesmo texto. Aconteceu a mesma coisa. Eu não pregava. E eu li o texto e Deus tomava conta do povo. Foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. Hoje, eu tenho bagagem, porque estudei. Hoje eu conheço a Bíblia, mas naquele tempo eu só tinha experiência. E eu confesso a vocês, às vezes sinto falta da experiência. Porque a letra vazia mata, mas o Espírito vivifica. Incline a sua cabeça. Ele está aqui. Ele está em busca de alguém. Ele procura um amigo nessa noite. Ele procura uma amiga nessa noite. Ele é tão querido. Ele só queria um abraço nessa noite. Ele só queria encontrar alguém que o convidasse para caminhar pelas ruas de Imperatriz, para entrar dentro da sua casa. O Espírito Santo está te procurando nessa noite. Vá ficando de pé. Tira uma suri de câmara. Pode nos ajudar? Quem está do seu lado. E as cantoras vão me ajudar aqui ou não? Conhece esse louvor? Conhece? Vamos cantar. Senhor,
Sua cabeça. Tem um grupo de pessoas aqui dentro por quem o Espírito Santo está apaixonado nessa noite. São homens e mulheres que andam lutando contra si mesmos, tentam firmar os seus passos na rocha e não dão conta. Homens e mulheres que foram expulsos e excomungados dos seus ministérios. Esperavam que você fosse um super-homem, uma mulher maravilha. E quando descobriram que você era só um ser humano, acharam melhor te expulsar da igreja. E você foi excluído, excomungado. A Bíblia diz que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. É por isso que você não tem mais alegria de viver. O seu nome foi riscado do livro da vida. A igreja quis fazer o papel do Espírito Santo. E a igreja erra quando faz isso. Quem convence o homem não é a igreja. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele te ama. E que você ainda vai ser pastor, garoto. E a senhorita será uma grande obreira. Você ainda vai gravar um CD de música e a sua música vai ser cantada em vários idiomas. Mas só há uma maneira dele cumprir o que ele prometeu. Você precisa voltar. Vou pedir para abrirem o corredor aqui para mim. Abra o corredor para mim. Feche os olhos, incline a cabeça. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar pela sua vida nessa noite. E tudo que foi roubado da sua vida, Deus vai devolver.
Pastor, mas se eu for aí na frente, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Não morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você sair do seu lugar e vir aqui perto, eu vou orar para Jesus devolver para a sua vida tudo que foi roubado. E quero pegar na sua mão, porque eu sei que você é uma guerreira, você é um guerreiro. Os homens desistiram de você, mas Jesus não. A igreja vai inclinar a cabeça. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Tem coragem de vir? Abra o caminho, por favor. Deixa as pessoas virem. Eu estou te esperando. Isso, chega aqui perto de mim. Deixa eu tentar pegar na sua mão aqui. Atravesse aqui o cantinho ali. Fique aqui. Fique aqui perto de mim, meu irmão. Se vocês abrirem o corredor, as pessoas vão conseguir vir. Isso. Pode chorar. Vem chorando mesmo. Pastora Miralda, pessoas afastadas da igreja, dos caminhos do Senhor. Mas alguém vai vir. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és signo de louvor. As pessoas estão vindo aí. Em ti confiarei, eu nada temerei. Solta o falsete. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar. Eu sempre verás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. A igreja estenda as mãos para cá. Você que está voltando, coloque a mão no coração. Quando terminar de orar, eu quero que esse grupo da igreja aqui venha e invada, dê um abraço, um beijo neles. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai, porque ninguém entende o ser humano como o Senhor entende. Às vezes o nosso coração é como lixo, meu Deus. Às vezes a nossa mente, ó Pai, é como um deserto. A nossa natureza é ruim. Se o próprio apóstolo Paulo orou assim, meu Deus: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço todo dia. Ele que era um homem santo, imagine nós. Mas é na nossa dificuldade, na nossa perversidade, é na nossa fraqueza que nós te encontramos, Pai. Espírito de Deus, amigo das horas incertas,
Eu te convido a caminhar no meio deles, a limpar os corações, a expulsar as coisas ruins, a mandar embora os outros espíritos, porque a casa está ficando limpa. Oh, a casa está ficando limpa. O sangue de Jesus perdoa os pecados, cai sobre as nossas vidas e nos purifica. E eu profetizo que o nome deles está sendo escrito no livro da vida, e que quando esse culto terminar, eles voltarão para casa escoltados pelos anjos. Eles vão voltar nos próximos 3 dias para a festa, porque serão 4 dias de muita glória a partir de hoje. Como o número 4 é o número da plenitude, haverá uma plenitude de glória sobre eles. Profetizo a salvação, a libertação, o milagre, a proteção, a saúde, a prosperidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Quem pode dar um abraço neles aqui? Vai, Robson. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Toda a igreja, mão direita erguida ao céu. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha comunhão, contra o meu amigo Espírito Santo, contra os dons, contra a sensibilidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão, conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você abraça umas 3 pessoas e diz para eles: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabia que essa oração não é da igreja? Essa é a oração do Espírito Santo. Lá em Apocalipse diz: a noiva e o Espírito dizem vem. Maranata, ou Maranatá, ora vem Senhor Jesus. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, essa igreja vai crescer a 100 por 1 depois do 4º ano. 2,5, Imperatriz do Maranhão será conhecida como a capital do avivamento do Espírito Santo. 3, jogue no chão, pisa em cima. Jesus, abrace 3 pessoas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sobe de novo. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está.